Falando nisso, Leonardo, amanhã haverá governadores na Avenida Paulista nessa manifestação convocada pelo pastor Silas Malafaia, por Jair Bolsonaro. 3 já confirmaram presença, são eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi do Rio de Janeiro, você vê o governador com a camisa azul da seleção brasileira. Além dele, também confirmou presença o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Também vai à manifestação de São Paulo. Ratinho Júnior, ontem, sexta-feira, foi visitado por Jair Bolsonaro. Depois de um período eleitoral bem conturbado, em que o candidato do PL foi vice na chapa apoiada pelo governador do Paraná e não recebeu o apoio de Jair Bolsonaro, ele preferiu apoiar uma outra candidata, Cristina Grêmio, do PMN, ou seja, uma espécie de traição. Ele acenou ao Ratinho Júnior, que também se coloca como possível pré-candidato à presidência, representando a direita, e o Bolsonaro dá um afago, troca afago com o Ratinho Júnior em Curitiba, no mesmo instante que Tarcísio de Freitas se coloca como pré-candidato. E parece que é uma tentativa de colocar outros nomes e tentar frear um pouco esse ímpeto do Tarcísio. O que te parece, Leonardo? Eu acho que tem toda uma dinâmica de poder nesse momento muito interessante acontecendo no campo da direita, né? Você tem uma situação na qual, obviamente, a personalidade mais proeminente, que é o Bolsonaro, afinal, a gente não fala bolsonaristas de bolsonarismo de maneira geral, né, na maneira à toa, ele está numa situação bastante dramática, ele está, como já falamos anteriormente, foi aceito como réu, existe uma quantidade de provas relativamente sólidas, ou pelo menos abundantes em relação ao seu processo, e esse é um dos processos, tem outros processos ainda que lidam com a sua situação, então, se não preso, inelegível, pelo menos aparentemente ele vai ficar. E, naturalmente, para polícias e espólios, você tem algum tipo de corrida por trás disso. Não é uma corrida simples, porque tanto Ratinho Júnior quanto Tarcísio e até, de repente, Zema, que podem aparecer, ou até o filho, o Eduardo Bolsonaro, que aparentemente está se despontando mais, tento definir mais ou menos quem vai ser a principal figura, é difícil fazer isso porque o Bolsonaro, mesmo na situação que ele se encontra e mesmo com a inelegibilidade já supostamente garantida, ele vem se colocando como o candidato que ele vai dar um jeito, de alguma maneira, reverter esse processo. Então, naturalmente, todos os outros que não querem alienar a base bolsonarista de si próprio, né, quer dizer, dependem dela para se manter vivos politicamente, também não querem já contar o Bolsonaro um pouco fora como carta do baralho. Então, eu acho que eles estão jogando um pouco parado nesse momento, esperando ver como as coisas se desenvolvem, como o Congresso se coloca em relação a uma tentativa de possível anistia ou não, como o STF se coloca num bloqueio ou não disso, como o STF, qual vai ser o julgamento do STF, se o Bolsonaro vai ser condenado à prisão ou não. Então, está um pouco todo mundo parado nesse momento. E, de novo, especialmente para aqueles, o Ratinho e o Ratinho Júnior e o Zema, que estão um pouquinho mais distantes ali da liderança, me parece, nesse momento. Acho que o Tarcísio é a figura que mais tem sido exposta, pelo menos pela mídia, como o plano A no momento pós-Bolsonaro. Eles mais ou menos estão tentando capitalizar ali um pouco do apoio do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai até Curitiba, justamente para tentar afagar um pouco o Ratinho Júnior, trazer para o seu partido para ficar dentro da sua esfera de influência. E Ratinho Júnior está gostando disso, porque ele se mostra próximo ao Bolsonaro, mas também está parado ali, não brigando muito pela liderança, porque ele sabe que nesse momento brigar pela liderança não é só brigar com o Tarcísio, mas com o próprio Bolsonaro. Então, essa dinâmica existe ainda uns elementos que a gente tem que esperar para ver acontecer, como vão se desenvolver, tanto no Congresso quanto no STF, para saber quando é que de fato o Bolsonaro vai ser considerado uma figura fora da próxima corrida, e aí sim a gente vai conseguir entender um pouco como vai ser a composição desses novos atores.